Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de português, tá? É uma revisão sobre os contos, que é o conto do Patinho Feio, que a gente já estudou em sala de aula. Então, teve algumas dúvidas aí, então nós vamos esclarecer um pouquinho, ok? Então, aprendendo com os contos é o Patinho Feio. Você se lembra do que são contos, né? São histórias curtas, com poucos personagens que apresentam um conflito e ao final um desfecho para o problema apresentado. Muitos dos contos que conhecemos hoje foram passados oralmente de geração em geração, Foram passados de pai para filho, de avós para os netos, de família para família. Então, além de nos divertir, os contos podem nos ensinar muitas coisas, incluindo a importância de nos amarmos do jeito que somos e de respeitar aqueles que são diferentes de nós, ok? Então, eu vou fazer a leitura agora do conto Patinho Feio, lá do seu livro de português, Você pode pegar o seu livro aí e acompanhar a leitura, tá? Dá uma pausinha no vídeo, corre lá, pega seu livro para acompanhar junto comigo, ok? Então vamos lá. O Patinho Feio. Era uma vez uma mamãe pata que botou 5 ovos na beira de um rio. Ela esperava ansiosamente pelo dia em que os ovos quebrariam e deles nasceriam seus queridos filhos. Quando esse dia chegou, os ovos da mamãe pata começou a abrir um a um. E ela alegremente começou a saudar os seus novos patinhos. Mas o último ovo demorou mais a partir e ela começou a ficar nervosa. Quando finalmente a casca quebrou, para a surpresa da mamãe pata, de lá saiu um patinho muito diferente de todos os seus outros filhos. Oh céus! Esse patinho é muito grande e desajeitado. Será realmente um filhote de pato? Pensou ela. Os dias se passaram e à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio se tornava cada vez mais diferente dos outros e por isso ele era alvo de zombaria de todos os animais. Seus irmãos o perseguiam por todo lado gritando: "Você é o patinho mais estranho que já vimos." Cansado de ser humilhado por sua aparência, o patinho feio resolveu ir embora para longe. Caminhando sem rumo e sentindo o vento frio do inverno, o patinho, cansado e com fome, encontrou uma casa e pensou: talvez aqui eu encontre alguém que goste de mim. E assim foi. Ele passou o inverno em uma casa quentinha e na companhia de quem gostava dele. Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela um gato malvado, que assustou o patinho, fazendo ele fugir da casa. Mais uma vez estou sozinho e infeliz, suspirou o pobre pato. O patinho seguiu seu caminho e, ao chegar a um grande lago, refugiou-se junto a uns juncos e ali ficou durante vários dias, Juncos, vamos abrir um parênteses aqui embaixo, fala, ó, planta de caule fino e flexível que cresce em ambientes úmidos, Então, certa manhã, muito cedo, o patinho feio foi acordado por vozes de crianças. Olha, um recém-chegado, ele é tão bonito, disse uma das crianças, enquanto as outras davam gritos de alegria. Bonito? De quem será que estão falando? Perguntou o patinho feio. E de repente ele viu que todos o observavam. E ao olhar para o próprio reflexo na água, viu um grande e elegante cisne. Ele ficou admirado. Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne. A partir desse dia, não houve mais tristeza, e o patinho feio, que agora era um belo cisne, viveu feliz para sempre. Então esse é o desfecho da nossa história. O patinho feio, de Hans Christian Andersen, de domínio público, ok? Então vamos lá.
aprendendo um pouco mais com os contos, né? De modo geral, os contos têm uma forma de apresentar os acontecimentos da sua história, né? Ele começa com o quê? Começa com uma introdução. O que que é a introdução? É a apresentação da história, né? O início da narrativa. É momento de apresentar os personagens, né, principais, onde a história vai se passar, né? O que que vai aparecer na história. Então, essa é a introdução. Tá? Quando você for escrever o seu conto, você tem que apresentar os seus personagens e dizer aonde a história vai acontecer, ok? Então, a introdução da história do Patinho Feio começa: era uma vez uma mamãe pata que botou 5 ovos na beira de um rio, ok? Aí, depois da introdução, né, nós escrevemos o desenvolvimento. O que que é o desenvolvimento? É a parte em que a história começa a ganhar o quê? Movimento, ganhar corpo, né? Mostrando que os personagens estão se envolvendo em quê? Em um problema, né? Ali, ó, o desenvolvimento foi quando, cansado de ser humilhado por sua aparência, o Patinho Feio resolveu o quê? Ir para longe, resolveu ir embora, né? Então, esse é o desenvolvimento da história. Você vai começar a contar o problema, como que surgiu, o que que aconteceu, né? Até chegar no clímax. O que é o clímax? É o ponto alto da história, né? É o momento mais tenso, onde uma situação, problema acontece. E qual que foi a situação, problema na história do Patinho Feio? Tudo teria ocorrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela quem chegou? Um gato malvado, que assustou o patinho, fazendo ele fugir de casa, né? Então esse é o clímax da história do Patinho Feio. Então na sua história, você vai também ter o clímax, né? Depois desenvolveu, apresentou ali a história, surgiu o problema, vai ter o ponto alto da história, ok? Aí depois a gente caminha pro desfecho. O que que é o desfecho? É o final da história, né? É o final da história que vai mostrar como a situação, problema foi resolvida, como foi que o problema se resolveu. E normalmente em contos clássicos o desfecho, né, o final da história é como? É um final sempre um final feliz, né? E na história do Patinho Feio, a partir desse dia não houve mais tristeza. E o Patinho Feio, que agora era um belo cisne, viveu feliz para sempre. Normalmente os contos terminam assim, né? E viveram felizes para sempre, tá? Então aí na sua história você vai também desenrolar ela para um final feliz ou para um final onde todos se dão bem na história, ok? Que teve aquele desenrolar do problema, né, onde a situação, o problema foi resolvida, né, apresentou o problema, a situação, o problema foi resolvida e teve um final feliz, onde todos se saíram alegres dessa situação, ok? Então essa é a apresentação do conto, tá? A forma com que ele se apresenta, ok? Então qualquer dúvida aí que você tiver, deixe nos comentários que eu terei o prazer em orientar, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula.